Queridas, graça e paz, estamos aqui com vocês para aprendermos, ou para seguir aprendendo, o que Deus reservou para nós nesses últimos dias, século XXI, século da tecnologia, da ciência aumentando, das loucuras na cabeça das mulheres. Então é necessário que a gente pare para fazer uma reflexão. Como é que está, ou como é que estamos como esposas, como mães, como servas de Deus, mas principalmente como mulher. Sejam todas bem-vindas ao nosso vídeo, a esses momentos que vamos estar juntas. E hoje eu tenho um tema bem interessante. Esse é fantástico, porque esse tem sido sempre um grande problema dentro da igreja, seja ela a minha, seja ela outra, de qualquer maneira, dentro da igreja evangélica, ou mesmo para muitas mulheres cristãs, o tema de submissão é sempre uma pedra no sapato. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito do tema mulher poderosa versus mulher submissa. Ser submissa é um privilégio. Ser poderosa é um privilégio. Então a gente vai descobrir como essas duas coisas caminham juntas de acordo com a palavra de Deus. Eu quero ler um texto, recordar-lhes apenas o texto bíblico, que é muito conhecido nosso, e para muitas mulheres, até hoje, muitas mulheres gostariam de que esse texto não estivesse na Bíblia. Mas eu sinto dizer a você que ele está desde Gênesis. Mas a gente não vai para Gênesis. Nós vamos hoje para Paulo, para Efésios, capítulo de número 5 e o versículo de número 22. Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha que coisa interessante. E meditando sobre esse texto bíblico, meditando sobre o tema da submissão, eu descobri uma coisa muito interessante. Se você é realmente submissa ao marido, você é uma mulher poderosa. Mas, Vandira, isso não combina submissão com poder. Submissão nos parece ou nos soa realmente como uma coisa que está sendo pressionada por outra, que exerce autoridade sobre essa pessoa de baixo. E deixa eu lhe dar uma definição assim bem popular, bem nordestina, bem parecida com o dia a dia nosso. A submissão para muitas mulheres significa opressão. A submissão para muitas mulheres significa ser tratada como lixo, sem voz, sem voto, sem nenhum respeito, sem nenhuma vontade, sem nenhum desejo, nada. É como se fosse um objeto que só serve para servir aos interesses desse marido. Até porque esse texto bíblico, mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, é somente no relacionamento de esposos. Não é agora que os homens vão sair por aí dizendo, mulher, você tem que ser submissa.
Não é que o namorado vai dizer à namorada, você tem que me ser submissa. Não. Se lembre que essa admoestação é para Paulo deu e a Bíblia, Deus começou a dar lá no Jardim do Éden exatamente para o casal. Mas a gente não vai falar muito de submissão e deixar ser poderosa para um lado. Não. Eu quero que você saiba, mulher, que você sendo submissa no modelo bíblico sendo submissa para um homem ou com o esposo que Deus lhe deu e esse esposo está no padrão divino que a Bíblia recomenda, você não vai ser submissa para um tirano. A Bíblia não lhe diz isso. A Bíblia diz que você foi chamada à paz. Capítulo 7 de 1 de Coríntios, e versículo 15. Se esse relacionamento não lhe traz paz, então não tem por que você ser submissa. Acomode suas maletinhas e deixe esse tirano de um lado, porque é para ser submissa a um homem íntegro e que lhe ama conforme Cristo amou a igreja. Entendeu, minha linda? Essa é a nossa introdução. Eu quero lhe mostrar, lhe relacionar 8 atitudes que vai fazer de você uma mulher conquistadora, uma mulher valente, uma mulher poderosa, uma mulher que vai assumir o seu lugar, o seu papel na sociedade do século XXI, mesmo sendo cristã, mesmo não morando num grande centro, mesmo não ajudando ao esposo a pastorear ou a liderar uma igreja grande, mesmo num rincão do nosso país, da onde você está, pequena cidade, pequena igreja, mas você é poderosa, você é conquistadora no lugar aonde Deus lhe colocou. Para isso, você tem que ocupar o seu papel na sociedade. Agora, você está aí me escutando e se questionando. Sou cristã, sou esposa, sou pastora para muitos, sou apenas a esposa do pastor, sou missionária, mas a pergunta que vai diretamente para você agora é: quem é você? Quem realmente é você? Olhe para dentro de você agora e pergunte: quem eu sou? Muita gente se dirige às mulheres, de um modo geral, como a pregadora. Por exemplo, com relação a mim, a pregadora, a missionária, a profeta. Mas quem realmente sou eu? Parou para pensar? Se eu chegasse agora pessoalmente e lhe perguntasse: quem é você? Qual seria a sua resposta para mim? Ah, eu sou a esposa do pastor Cicrano. Eu sou a regente do conjunto. Eu sou a dirigente do círculo de oração. Eu não estou lhe perguntando qual é a sua função, o que você faz dentro da igreja, o que você representa para o seu esposo. A pergunta agora, nesse exato momento que você me escuta, a pergunta é: quem é você? Pode me responder? Ou já não sabe mais quem é você? O sofrimento, a submissão irracional, os desejos foram apagados, os sonhos
apagados, tudo adormecido, e você já nem se reconhece mais. Pare, pense, olhe no espelho, abra bem os olhos e descubra essa mulher poderosa lá dentro de você. E responda, olhando nos seus olhos, que o espelho reflete. E diga: eu sou Maria, Joaquina, Elizabeth, Petra, Rafaela, Damiana. Eu sou fulana de tal. Você tem nome, você tem identidade. Você diga: eu sou uma mulher submissa, mas eu sou uma mulher valente, conquistadora e poderosa. Você já viu um dos meus vídeos quando eu falo sobre que a mulher é uma ideia de Deus? Então você não é esposa de fulano, não é mãe de cicrano, não é dirigente de tal igreja. Você é uma mulher preciosa, linda, feita à imagem e semelhança de Deus e que tem muita coisa linda dentro de você que está adormecido e que precisa ser despertado nesse exato momento, independente da idade que você tenha. É hora de despertar e começar a viver. Juntas, nós vamos descobrir os segredos da juventude da alma, que reflete nos olhos e no sorriso de uma cara alegre por ser mulher. Eu quero lhe contar uma história. Essa história é exatamente de umas mulheres. 5 mulheres não tiveram irmãos, homens. Só tiveram mulheres. Só eram irmãs. Na época que essas mulheres viveram, há muitos séculos atrás, elas eram tidas como objetos. Elas não tinham voz nem voto. Entre um camelo e uma mulher, se ficava com o camelo, porque o camelo pelo menos levava as pessoas. Elas não eram contadas no censo. Elas não podiam se dirigir a um sacerdote, nem a uma autoridade, a um governador. Elas simplesmente não existiam, não eram contadas. Uma família, um casal que não tinha filhos homens, eram considerados, era tido como amaldiçoado por Deus, porque só valia se tivesse filho homens, porque o nome de família era tido como herança, e a herança do pai era passada para esses filhos, para o filho homem. Então, essa família, a tendência era sempre estar crescendo e sempre estar em alta. Mas se não tinha, então, o que era que acontecia? Acabava-se ali. Então, na época do Antigo Testamento, no meio de uma geração de 3 milhões de pessoas que saíram em caravana do Egito rumo à Terra Prometida, os hebreus deixaram para trás uma nação e agora caminharam 40 anos no deserto. Moisés os tirou da terra, por ordem de Deus,
e os levou rumo à terra prometida, a Canaã terrestre, mas ele não conseguiu entrar com esse povo, e a ordem e a liderança foi passada para Josué. Só que quando Moisés morre e Josué já está programando a repartição da terra, o que foi que aconteceu? As filhas de Zelofeade, que era da tribo de Manassés, quer dizer, que eram descendentes de José, aquele José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, que foi para o Egito e que se tornou primeiro-ministro do Egito, por bênção e providência divina. Esse filho Manassés, a tribo de Manassés, gerou um após outro e chegou em Zelofeade. E Zelofeade não teve filhos. Isso está no capítulo 27 de Números. Você pode ler completamente esse texto bíblico e você vai descobrir que história mais fantástica, escrita ainda antes do povo entrar na terra prometida. Deus já proclamou a liberdade das mulheres. Agora você veja bem, quando elas escutaram no caminho, todo mundo se preparando, fazendo os planos para a nova nação, fazendo os planos para a nova terra, elas ficaram sem saber o que fazer. O pai estava morto, não tinham irmãos homens, eram apenas 5 mulheres, e na lei de Moisés, na lei da herança estabelecida para os hebreus, constava que a herança do pai era passada para o filho homem. Então elas não tinham direito a nada. Já pensou, minhas lindas, se elas tivessem engolido isso, amargado essa dor, elas não tinham tido absolutamente nada. Mas diferente de muitas mulheres de hoje, elas não cruzaram os braços. Elas tomaram uma atitude fantástica. Elas tomaram a atitude de uma mulher valente e poderosa, mas submissas. A Bíblia diz que elas se apresentaram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de todos os príncipes do povo na porta da congregação. E fizeram o pedido a Moisés. Fizeram primeiro o pedido aos príncipes, que eram os líderes das tribos, e no caso, o líder da tribo de Manassés. E ela disse: olhe, nós precisamos da nossa herança. Nós precisamos ter uma terra para morar. Nós somos da tribo de Manassés, e quando repartirem a terra, quando tocar a terra que vai ser para a tribo de Manassés, nós queremos o nosso quinhão, nós queremos a nossa parte. Olha que atitude de mulher poderosa. Não mulher feminista, não mulher revolucionária, mas mulheres poderosas no conhecimento de que elas tinham direito, porque elas eram herança de Deus. Elas não pediram para ser criada. Deus criou a mulher. Então, por favor, eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. Você não deve cruzar os braços.
Eu não sei qual é a sua situação. Eu vou lhe recordar só um pouquinho, algumas coisas. Eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei que tanta autoridade tem o marido, o líder, que lhe grita ou que lhe manda você se calar. Se lembre que essas mulheres nem eram contadas no censo. Se fosse hoje, elas nem votavam. Elas eram tidas como objeto, eu lhe disse no começo. E entre um camelo e uma mulher, eles optavam pelo camelo porque o camelo servia de transporte para eles. Então era uma situação muito arriscada. Talvez você esteja aí dizendo a mim, mas irmã Wandira, você não conhece a minha situação, mas eu conheço. Aqui está a Bíblia. Eu conheço a palavra. E você deve tomar uma decisão e ir atrás do que lhe corresponde, minha linda. Saia dessas quatro paredes, desse jugo miserável que colocaram em cima de você. É hora de falar. É hora de abrir a boca. É hora de buscar ajuda e dirigir-se à pessoa certa. Elas agora tomaram uma decisão e disseram o seguinte: olhe, não vamos nos calar. Vamos embora atrás de quem pode nos atender. Primeiro, se lembre que você pode mudar o seu futuro. O seu passado você não muda mais, mas o seu passado foi perdoado pelo sangue precioso de Jesus. E se você tem um passado muito duro e as marcas ficaram no seu coração, é hora de que você comece a buscar uma cura interior para mudar o seu futuro. As decisões que você tomar hoje vai mudar o seu futuro. Vai dizer quem você vai ser amanhã. E você vai olhar para trás e vai dizer, graças a Deus que eu escutei o vídeo e tomei a decisão de falar, de enfrentar, porque eu sou poderosa. Em Cristo, sim, mas poderosa como mulher. Você tem os seus deveres, sim, mas você tem os seus direitos. E mais ainda se você é cristã, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, lindas. Então, hora de levantar a voz. Então, diante de todas essas incertezas, elas disseram, vamos falar com os príncipes. Nós não podemos fazer nada com Moisés. Moisés era a voz de Deus na terra. Que coisa linda. E elas foram a Moisés. E quando elas chegaram a Moisés, elas tiveram a primeira coisa, ousadia. Elas ousaram ir a Moisés. Ousadia. Ela foi, eu vou. Ai, mas você não conhece meu sofrimento. Ai, não. Meu marido é muito duro. Meu marido a voz é a dele dentro de casa. E ele diz que é o pastor. E ele diz que é o profeta de Deus. E que eu tenho que baixar a cabeça. Quem disse isso? Isso não tem na Bíblia, não, minha amiga. Procura aí. Não, isso deve ter na Bíblia dele. Porque na palavra de Deus, escrita e inspirada pelo Senhor, tem não. Então elas foram a Moisés e tiveram ousadia de ir. Aquelas 5 mulheres, olha uma coisa linda que você precisa saber. A Bíblia dá o nome delas. A Bíblia podia ter dito apenas 5 mulheres, né? Mas Deus trata pessoalmente com cada um de nós. E Ele conhece as nossas debilidades, mas Ele também conhece a nossa força, a nossa ousadia. E elas se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. 5 mulheres que a Bíblia dá o nome e até hoje são lembradas pela ousadia que tiveram. Elas arriscaram a vida. Elas sabiam
que, de acordo com a lei, os preceitos, o que elas tinham aprendido com o pai, o que tinha sido ensinado no Pentateuco, tudo que tinha sido dirigido a elas, elas sabiam que não tinham direito à herança, elas sabiam que não podiam se dirigir a um líder eclesiástico, elas sabiam que não podiam se dirigir a Moisés, mas elas arriscaram, elas tiveram ousadia. Ai, mas o meu pastor é tão distante. Vá, tenha ousadia. Ah, mas eu não posso. Vá. Eu costumo orientar as mulheres da seguinte maneira: atitude junto com oração. Tenha o seu quartinho de guerra. Se você não assistiu o filme, assista. Tenha o seu quartinho de guerra. Ore ao Senhor. Não tome nenhuma decisão antes de orar. Mas depois que você orar, jejuar, você vai ficar poderosa em Cristo e vai enfrentar com ousadia, como aquelas mulheres fizeram. Mesmo sabendo que estavam arriscando a própria vida, mas elas foram diante de Moisés esperando um milagre. Se ele não nos matar, algo vai acontecer. Então, do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não tem saída. Então, é melhor arriscar. Vá lá. Comece hoje a se mover. E elas foram a Moisés. E quando elas chegaram a Moisés, a primeira coisa, elas tiveram ousadia. Atue assim. É uma pessoa determinante. Eu vou. Todas as circunstâncias, mas eu vou. Mas está tudo fechado, ninguém me escuta, mas eu vou. Todos os sambalates vão falar no seu ouvido, mas você tem o primeiro passo, ousadia, para sair da situação que está e tornar-se uma mulher cristã poderosa em Cristo Jesus e ocupar o seu lugar na sociedade do século XXI. A segunda coisa, equilíbrio. Não foi com emocionalismo. Não foi pedindo, fazendo uns pedidos assim meio alocados. Não. Elas sabiam o que iam pedir a Moisés. Depois que os líderes que estavam debaixo da liderança de Moisés disseram que não podiam fazer nada, elas tinham que ir a Moisés, elas tiveram ousadia e equilíbrio. Nós não vamos pedir muita coisa. Nós vamos pedir o que nos corresponde. Quer ver um equilíbrio? Você não sabe dirigir e pede um carro a Jesus. Aprenda a dirigir, tenha a carteira de motorista, aí peça o carro. Isso é equilíbrio. Uma vez, na obra missionária, eu fiz uma campanha no começo dos dias na missão. E tínhamos como 60 pessoas na igreja, e eu disse, Jesus, eu vou fazer uma campanha e para que o Senhor nos dê 100 crentes até uma data X. E comecei a jejuar e a orar, fazendo a campanha para que o Senhor nos mandasse novos crentes. O que foi que aconteceu? Uma madrugada eu estava orando e o Espírito Santo de Deus, que fala com a gente, ainda fala no nosso meio, ele disse a mim, ei, Vandira, como é que você quer 100 crentes e somente tem 70 cadeiras? Compre as cadeiras, bote dentro da igreja e aí você começa a orar para que os crentes cheguem. Equilíbrio. Então, tem gente que não tem equilíbrio para pedir as coisas a Deus. Pede coisas que não têm nexos. Tem gente que faz uns pedidos absurdos.
Tenha equilíbrio, mulher. Quando você for pedir uma coisa ao Senhor, seja específica. Quando você for se dirigir ao seu marido para pedir alguma coisa, seja específica. Quando você for ao seu pastor, seja específica. Se você tiver que reclamar de alguma coisa ao seu pastor presidente, porque o seu marido, que é o pastor, que é o líder, não está se comportando bem, seja específica, dê nome a cada coisa que você precisa que seja resolvido. Então, isso é equilíbrio. Procure controlar as emoções e diga: eu vou falar porque eu preciso que isso seja resolvido. Ousadia, equilíbrio. A terceira coisa, elas chegaram diante de Moisés com fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, pero a convicção do que se espera. O texto mais apropriado no original seria: a fé é a base, é o fundamento daquilo que você espera, daquilo que você crê, daquilo que você tem a certeza que vai chegar. Então você vá acreditando que tem resposta para o seu problema. Elas sabiam que quando chegasse diante de Moisés, o que era que elas iam pedir a Moisés? A ousadia de ir, o equilíbrio do que ia pedir e a fé. Elas tinham certeza de que iam chegar à terra prometida e que na terra prometida elas queriam a herança da terra que correspondia a cada uma delas. Aí você pergunta: e quem garantiu? E quem garantiu a elas que elas iam chegar? A fé. E quem me garante, você está aí do outro lado dizendo, quem me garante que a minha situação vai mudar? A fé. A ousadia sua, o equilíbrio e a fé de que essa situação vai ser mudada. A fé me coloca onde a realidade não está. A fé me coloca aonde a realidade diz não. A fé me transporta aonde o impossível está reinando. Só tem um jeito de chegar à terra prometida, pela fé. Só tem um jeito de você ser uma mulher poderosa em Cristo, ser uma mulher submissa com alegria, através da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que tem recompensa para aqueles que o buscam. Hebreus, capítulo 11, e o versículo 6. Ousadia, equilíbrio e fé. Uma outra coisa que elas tiveram: expectativa. Que coisa linda. Tem gente que faz da vida uma rotina monótona. Não tem mais sonhos, não tem mais desejos, não vê mais a lua brilhar de noite, nem o sol com seu resplendor durante os dias. Tanto faz, está chovendo, como está o sol claro. Elas não. Uma mulher poderosa em Cristo e uma mulher submissa com alegria, ela tem expectativas. E o que é ter expectativa? É viver esperando. Esperando algo novo. Esperando algo grande. Esperando todo dia, quando amanhece o dia que eu abro os olhos,
ainda em cima da cama, eu digo: Deus, o Senhor tem preparado algo novo hoje. E eu quero desfrutar dele. Com o Senhor, claro. Pode ser uma luta grande, minha amiga, mas algo acontece. Nenhum dia é igual ao outro quando você tem expectativa. Então, é hora de viver na expectativa. O que a expectativa gera? Se eu pedir, eu preciso crer e eu preciso esperar. A fé me faz crer, a expectativa me faz esperar. Há uma coisa bem interessante que eu quero que você saiba. Uma pulga motivada, ela enlouquece um cachorro, não é assim? Pica o cachorro, deixa o pobre do cachorro doidinho. Incomode a Deus com o que você precisa. Tenha expectativa, não desista. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer uma coisa a vocês, que me seguem, que escutam, que estão acompanhando o trabalhar de Deus nesses últimos dias através dos vídeos. Nós vamos fazer uns próximos vídeos com respeito à disciplina, à mulher preguiçosa. E uma mulher preguiçosa, ela não tem expectativa. E se ela não tem expectativa, ela não tem uma vida devocional com Deus. E se ela não tem uma vida devocional com Deus, ela não tem como incomodar a Deus com a oração e a petição dela e com o agradecimento do que ela pede, com a certeza de que vai receber. Então, as mulheres tinham ousadia, as mulheres tinham equilíbrio, tinham fé e tinham expectativa. Nós vamos arriscar, mas alguma coisa nos vai passar. Outra coisa que as mulheres tinham, elas respeitavam a liderança de Moisés. Olhe porque eu digo que uma mulher poderosa, ela é submissa. Uma mulher poderosa, valente, conquistadora, ela é uma mulher submissa porque ela sabe que acima dela, uma mulher casada, ela sabe que acima dela tem um marido a quem ela deve respeito, obediência, satisfação, porque os dois servem ao Senhor Jesus e estão submissos à autoridade soberana do Senhor. Então, não é nenhum problema ela ser submissa. Então, essas mulheres reconheciam a autoridade de Moisés. E elas disseram que acreditavam que Moisés podia mudar a história delas. Até hoje, a regra é essa. E eu quero que você escute com muita atenção, mulher. Se você é insubmissa ao seu marido, você é insubmissa a Deus. Eu estou falando de um marido conforme o modelo divino para você. E eu quero parabenizar e ressaltar agora que há muitos esposos que não são evangélicos, mas são bons homens, bons maridos, bons companheiros e merecem o respeito e a obediência dessa mulher que ele tem como esposa, como companheira. Parabéns para você, marido, que é o cara. Parabéns para você que ocupa a sua posição de esposo e de companheiro para essa mulher que Deus lhe deu como companheira. Independente de que você é evangélico ou não. Agora, voltando para os evangélicos, a responsabilidade sua, homem, como evangélico, é muito maior, porque você tem a iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, elas sabiam que existia um líder, e elas foram a Moisés.
E elas disseram a Moisés: olhe, Moisés, nosso pai morreu no deserto, mas ele não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor na rebelião de Coré. Quer dizer, ele morreu, a Bíblia diz, ele morreu nos seus próprios pecados. Quer dizer, no dia a dia da vida dele, na peregrinação no deserto. Mas ele não foi um rebelde, um murmurador, um revolucionário, uma pessoa que tem os seus problemas e vai para a internet e rasga na internet. Eu não sei que vantagem se encontra nisso. Entende? Esse pai deixou esse exemplo para essas filhas. Olha que exemplo lindo. Elas disseram: nosso pai não fez rebelião. Nosso pai morreu nos seus próprios pecados. Então, Moisés, faça alguma coisa. Sabe por quê? Olha que pedido lindo. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da família? Só porque não teve filho homem? Nós estamos aqui. Nós somos as filhas. Nós o representamos e o representamos muito bem. Palmas para vocês, mulheres. Então, creia na autoridade do homem de Deus, é crer que ele não vai lhe falar loucuras. Porque um verdadeiro homem de Deus, ele atua conforme o coração de Deus. Aí você descobre que ele é um homem de Deus. Como é que você descobre? Quando elas chegaram a Moisés, que pediram a herança do pai, Moisés disse a elas: olhe, eu não tenho resposta para vocês, eu vou consultar a Deus Jeová. Se você levar o seu problema para algum líder, minha linda, e ele não lhe der uma palavra, uma resposta, conforme a Bíblia, escute. Quando sair dessa sala, bata os pés para deixar a poeira lá e não levar para sua casa. A resposta tem que ser para a sua dor, para o seu sofrimento, conforme a palavra de Deus e o coração de Deus. Então, elas respeitavam Moisés, porque elas sabiam que sobre Moisés estava a autoridade de Deus para resolver o problema. Por isso que eu digo que tem que ser submissa. Tem sempre alguém a quem a gente tem que dar uma satisfação. E Deus abençoa a quem crê na sua promessa. Tenha ousadia, tenha equilíbrio, tenha expectativa, tenha fé, respeite a autoridade, acredite que Deus lhe escuta, acredite que Deus tem uma resposta para você do tamanho da sua medida. Nem mais nem menos. Do tamanho da sua dor, há uma resposta para você. Há uma promessa com a sua cara. Há uma promessa com a sua genética. Você é o melhor de Deus na terra. Então você foi chamada para viver em paz. Há uma resposta para você. E o último ponto que você tem que entender é que Deus muda as regras para abençoar a sua vida. Você se lembra que a lei dizia que não podia dar herança às mulheres. Aí elas enfrentaram todos os obstáculos. Elas foram submissas? Não. Elas foram buscar o direito que correspondia a elas. Então você não é insubmissa.
Eu não quero que você grite, porque aí você vai perder a sua beleza de mulher, a sua feminilidade. Você vai perder a sua graça de mulher. Não, não grite, mas vá em busca dos seus direitos como mulheres. Porque você só não tem dever. Aí você tem que lavar, passar, cozinhar, você tem que arrumar a casa, cuidar de menino, fazer tudo e ainda sofrer abuso? E isso é dizer, não é minha responsabilidade. Olha, eu sou mulher. Olha, a Bíblia diz que eu sou submissa. Aonde estariam as filhas de Zelofeade se tivesse pensado assim, como você está pensando? Elas tomaram uma decisão e foram a Moisés. E Moisés disse, quando elas fizeram o pedido, Moisés disse, eu não tenho o que fazer, não. Eu não sei que resposta dar a vocês. Eu acho que o que Moisés queria dizer mesmo era, vocês me botaram numa encruzilhada, me encostaram na parede. Mas eu tenho um Deus a quem fala comigo e eu escuto a voz do meu Deus. E foi. Vocês veem depois. Eu vou consultar a Deus. E marcou o dia e as mulheres regressaram. E quando as mulheres regressaram, Moisés disse a elas, recebi a palavra de Deus para vocês. Sabe de uma coisa? Deus disse que vocês estão certas. Se elas tivessem ficado caladas, quantos anos você está sofrendo calada? Eu tenho muitos anos que eu prego, né? No país inteiro e fora do país. E aqui no estado, muito. Aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu preguei numa igreja e foi muito duro, porque eu falei sobre o homem prudente e naquele dia eu ministrei e digo, a cidade conhece você como um homem prudente? E o pastor estava assim sentado olhando para a minha cara. E eu digo, qual é o seu testemunho dentro da cidade? Terminou o culto de noite e eu já vinha embora quando uma pessoa da igreja chegou para mim e disse, missionária, a senhora não sabe o que foi? Esse pastor bate nessa mulher e a cidade inteira sabe. Eu digo, meu Deus. Entende? Então é hora de você gritar, você não tem que apanhar. E ficar calada, menos ainda. Foi o caso dela. Elas não ficaram caladas. Elas gritaram, elas buscaram. E aí Moisés disse, Deus disse que vocês tinham razão. E sabe de uma coisa? Ele mudou a lei pela ousadia de 5 mulheres. Eu não sei quantas mulheres me escutam e que estão vivendo um problema sério, uma dor séria. Essas mulheres, elas iam ficar sem nada. E Deus muda a sentença e elas ganham o dobro da recompensa. Elas ganharam a herança do pai, que correspondia ao pai Zelofeade da tribo de Manassés, e ganharam o que correspondia como tribo. A única pedido que foi feito a elas era que elas podiam se casar com quem quisesse. Deus não disse, tem que casar com esse. Não, vocês se casem com quem vocês quiserem. Desde que esse homem seja da tribo de Manassés, para quê? Para a herança continuar crescendo dentro da tribo de Manassés. Para que o seu ministério cresça junto ao seu esposo, ao seu companheiro, a equipe que você lidera, é necessário que vocês estejam em comum acordo, tendo sobre a vida de vocês a soberania de Deus num lar equilibrado pelo Senhor. A partir daquele momento, Deus mudou o curso da história.
quando alguém falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar sua herança à sua filha. E aí ele começou a dizer, se não tiver filha, dareis aos irmãos dela. Se não tiver irmãos, dareis aos irmãos de seu pai. E assim sucessivamente. Deus mudou. Mas se aquelas mulheres tivessem ficado caladas, tinham perdido tudo. Eu quero que você agora desperte. É hora de você abrir a boca e fazer o seu pedido a quem tem autoridade para mudar essa situação. E eu estou falando, não é Deus, é o homem da terra. Porque Deus mudou, Deus deu a Moisés a direção, mas porque agora era Moisés com Deus. Mas ela primeiro foi ao homem que lhe correspondia, a autoridade que ela tinha sobre ela para lhe corresponder naquele que lhe correspondia naquele assunto. Tenha ousadia, tenha expectativa, tenha equilíbrio, tenha fé, acredite nas promessas, tenha uma atitude de fé, determinação e a coragem dessas 5 jovens fizeram com que a lei fosse mudada e outras vidas fossem beneficiadas. Não permita que a timidez, que o medo, que o jugo que colocaram sobre você faça da sua vida, minha linda, um inferno. Faça da sua vida uma vida depressiva. Uma vida que você não tem mais alegria para viver. Eu quero que você saiba que a Bíblia mostra o valor de mulheres no Antigo Testamento e no Novo. Mulheres poderosas e que enfrentaram a adversidade sem medo. Débora, se lembre de Débora. Débora foi com Baraque. Era o general do exército dela. Mas Baraque disse, se você não for, eu não vou. Débora disse, eu vou, mas a glória é minha. Então, ocupe o seu lugar para que você possa mudar a história de uma vez por toda. A história de sofrimento. Quando a gente chega no Novo Testamento, era Priscila e Áquila. Era o casal amigo de Paulo. Eles se reuniam na casa de Priscila, mas Priscila falava mais. Era mais desenrolada. É sempre Priscila adiante de Áquila. Isso não significa dizer que não tivesse respeito por Áquila. Por favor. O que eu quero que você entenda é que chegou a hora de você levantar a cabeça e ocupar o seu lugar de mulher poderosa e submissa com alegria e inteligência. Se você ocupar o seu lugar, você vai ter o respeito dos filhos, o respeito do marido, o respeito da sua liderança e, acima de tudo, você vai descobrir quem realmente você é. Uma ideia de Deus. Levante a cabeça. Saia de dentro dessas 4 paredes. Grite por ajuda. Não suporte ser discriminada. Não suporte ser humilhada. Não suporte. Eu escutei uma outra história numa mesa depois de uma conferência de mulheres, estávamos jantando e se conta essas histórias, e eu escutei uma história de que num determinado lugar, o pastor da igreja estava numa festa grande, e o pastor recebeu os convidados, e estavam, depois
culto, jantando, e a mulher que ficou a noite toda, nem foi para a igreja, ficou lá no pé do fogão com aquele avental todo molhado, preparando a boa janta para servir aos convidados e ao reverendíssimo pastor, o marido dela. Quando todos os convidados chegaram e botaram na mesa e ela serviu a comida e estavam comentando uma coisa do culto que tinha sido uma bênção e ela apenas tinha escutado e ela disse, eu acho. Quando ela abriu a boca, ela só disse a palavra eu acho. O marido poderoso, meu Deus, me ajude. Num momento como esse eu não podia estar nessa mesa. Ele disse, você não acha nada. Você aqui está para nos servir. Ela baixou a cabeça e voltou para a cozinha. Que marido é esse? Que ministério é esse? Se você tem uma dor nesse tamanho, levante a cabeça. Tenha ousadia. Saia dessa situação. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, para que você tenha uma vida de paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encherá os vossos corações. Que você tome uma atitude, minha linda. Que você saia dessa escravidão. Que você dê o grito de vitória. Que você tenha no casamento a bênção de Deus, como foi estabelecido. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo. Essa é a minha súplica ao Senhor. Que o amado Espírito Santo lhe dê a coragem de você fazer como essas 5 mulheres. Eu quero a herança que me corresponde. Eu quero a vida abundante em Cristo Jesus, que me corresponde viver na terra. O salmista termina o Salmo 27 dizendo, pereceria eu se não cresse que veria a bênção do Senhor na terra dos viventes. E eu quero parafrasear esse texto dizendo, pereceria eu se não cresse que o casamento é uma bênção de Deus na terra dos viventes. Deus abençoe a vocês.